Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. A última rodada aí, como vocês sabem, não foi tão boa para mim. Foi 45 ponto alguma coisa de pontuação, porém, em questões de cartoletes para valorização foi bom, né? 7,78 valorizei. E você, Carlos? Fala, meu amigo Shorty, como você está? Estou bem. E você? Eu estou melhor agora. Shorty, para essa semana, como vai ser nosso time? É, Rapaziada, na rodada passada, a gente montei um time aqui pensando em valorização. Não fui bem, tá? Já vou começar com esse apontamento. Não fomos bem na rodada passada. Valorizamos muito pouco e também pontuamos muito pouco. Foram apenas três cartoletas de valorização e 47 pontos na rodada. Então, não foi legal. Já para essa rodada, o esquema é outro, né? Já que valorização não compete mais nesse momento. Então a gente vai pensar um time do meio para frente que pode fazer boa pontuação e mesclando com uma defesa que pode valorizar e também pontuar. Beleza? É isso que vai ser o meu esquema para essa semana. Qual seria o esquema tático? Novamente o 4-3-3, vou manter o 4-3-3, tá? Nosso goleiro. Eu vou com o Bento, que vai enfrentar o Juventude nessa rodada. O Bento, que é um goleiro de seleção, um goleiro tem uma qualidade. Então, para essa rodada, eu vou de Bento. E ele precisa de 6,5 pontos para começar a valorizar. Ele vai enfrentar o Atlético Paranaense, enfrenta o Juventude, fora de casa, jogando lá em Juventude, né? No Jacone. E pode ser que o Bento faça uma boa pontuação. O nosso lateral direito é do Grêmio. O Grêmio também joga fora de casa. Mas vai ser o João Pedro. O João Pedro, que, cara, é uma baita de uma surpresa desde o ano passado. Ele defende muito bem e ele também ataca muito bem. Tanto que ele chegou a ser cotado para a seleção. Foram ver alguns jogos dele pensando na seleção. Cara, o João Pedro, ele vive numa fase, assim, sensacional. E é um cara que pouco se lesiona. É o nosso lateral esquerdo, nesse momento. Eu vou com o Varela, do Flamengo. É, Como vocês sabem, eu gosto de colocar defesa em clássicos. E como eu acho que o Flamengo vem de uma derrota na Libertadores e o Botafogo vem de uma vitória, o Flamengo precisa provar mais que o Botafogo nesse momento. Então acredito que o Flamengo vai com tudo para cima do Botafogo. E sem falar que o Botafogo é freguês, né? Então, pensando nesses motivos, eu vou com o Varela na lateral esquerda. Agora, nossa defesa. Mais um jogo de clássico. Mais um clássico. E eu vou com Alan Franco, do São Paulo. Esse eu vou com ele mais pensando na valorização. Ele precisa. Se ele pontuar positivo, ele já começa a valorizar. Ele precisa de menos 1,1 para começar a valorizar. Então, se ele fizer um ponto, ele já vai valorizar pra caramba pra gente. Então, por esse motivo, muito provavelmente pode ser que o Palmeiras faça gol no São Paulo, ainda mais depois dessa vitória através do pacto que aconteceu lá jogando contra o Bolívar. O pacto ainda está ativo. Então o Palmeiras tem grande chance de marcar fora de casa. Mas como a minha intenção não é grandes pontuações com o Alan Franco, e sim uma valorização, eu vou jogar. Ele é o meu selecionado dessa semana. Outro zagueiro de um clássico também, do mesmo clássico. O Léo Pereira, do Flamengo. Por que o Léo Pereira? O Léo Pereira ele tem uma jogada ofensiva muito boa. Teve jogos aí que ele chegou a marcar 2 gols em uma partida. Então, pensando na ofensividade e a defesa do Botafogo é uma defesa não tão consistente, o Léo Pereira pode ter chances de fazer gol de cabeça ou de desarmes. Então, vou com o Léo Pereira. Abrindo o nosso meio de campo, mais um jogador do clássico, De La Cruz. Vou com o De La Cruz. Cara, é um jogador de muita qualidade ofensiva, chuta de média distância, chuta de longa distância, bate falta, cobra escanteio. É um jogador que pode render pra gente gols e assistências. Então vou de Nico de la Cruz.
Gostaria de ir com o Arrascaeta, né? Mas não vou colocar os dois meias do mesmo time nesse clássico. E também pelo momento dos times, né? Então acredito que o De La Cruz pode estar ofertando pra gente melhores pontuações nesse momento. Óbvio, é apenas um palpite. Então pode ser que o Arrascaeta faça 24 pontos e o Nico De La Cruz desvalorize, faça menos 3 pontos. Mas a minha aposta nesse momento vai ser o De La Cruz. O segundo meio de campo é Gustavo Scarpa. O Galo enfrenta o Cuiabá lá em Cuiabá, né? Enfrenta o Cuiabá. O Scarpa, ele não tá como certeza, ele tá como que é o nome, Jorge? Ah, Me tá em ajuda aí, me dúvida? ajuda aí. Ele está em dúvida, mas assim, o meu reserva seria o meu titular. Então, se o Scarpa jogar muito bom, se não jogar também, o meu reserva era quem eu queria pôr como titular. Então, nesse momento, com o Gustavo Scarpa. Caralho, o Scarpa, nosso mendigo favorito aí. O nosso skatista, bebedor de leite condensado. Nosso terceiro meio de campo. Vou com o Maurício, do Internacional. O Maurício não vem em boa fase, vem sendo bastante questionado. Porém, ele é um cara que ele tem bons atributos, né? Ele é um cara que ele joga pela direita, entra pra dentro. Então, entra pra dentro, lá ele. Aí, cara, que isso. Lá ele, lá ele. Ele é um cara que sai da direita e vai pro meio do campo. É, tem boa visão, tem chute interessante, de média distância. E acredito que ele vai enfrentar o Atlético Goianiense, que não vai ser um dos times que vai brigar pelo campeonato. Muito provavelmente vai brigar para não cair. Então e ainda joga em casa, então tem boas chances de pontuação. Agora partindo para o nosso ataque. Vou com ele, que é de um clássico também. Ele é um cara que gosta muito de clássicos. Não vem tendo um bom histórico nas partidas até o momento, mas é um cara que cresce em clássico. Vou de Bruno Henrique, do Flamengo, vai ser o meu atacante, meu primeiro atacante. Precisa de menos de 5 pontos para começar a valorizar, e é um cara que a gente conhece, né? Ele pode entregar gols e também pode entregar assistências. O nosso segundo atacante também é do Internacional. Vou com o Wesley, tá? Wesley, que vem sendo uma surpresa nesse time aí dos Morangos. É um jogador que ele foi bem no Palmeiras, teve uma boa fase pelo Cruzeiro também, e tá em ótima fase no Internacional. Deu gol e deu assistência pela Libertadores, pela Libertadores não, jogando pela Sul-Americana. Tá certo, era o poderoso Delfim, né? Não era nenhuma equipe top de linha, mas ele vem em boa fase, inclusive no Campeonato Brasileiro. Se tu pegar a média dele aí nos últimos jogos, é de 9,63 pontos. Então é um cara assim que tá sendo bem consistente. Nosso técnico, pensando apenas em valorização, eu vou com o Luiz Fernando Lubel, do Cuiabá. É um cara que eu tô pensando apenas em valorização. Ele precisa de poucos pontos. Se o Cuiabá tomar gols e fizer gols, muito provavelmente ele vai fazer mais de 2 pontos e isso vai nos dar algumas cartoletas. Então, é isso. O nosso terceiro atacante. Cara, ele é uma surpresa, assim. É um cara que vem surpreendendo, ainda mais pelo time que ele joga. É o David do Vasco, tá? Eles vão enfrentar o Criciúma. O Vasco joga em casa. O David fez uma ótima primeira partida contra o Grêmio. Correu, brigou bastante. Se eu não me engano, foi dele a assistência do gol do time do Vasco. De um dos gols, né? Então, e ele é um cara que tá com uma média muito bacana, tá? A média em casa dele tá de 9,4 pontos. Então tá bem interessante. E a média geral, 6,87 pontos. Então vamos de David, que vai enfrentar o Criciúma, Sim. que é um dos candidatos ao rebaixamento. Infelizmente. Infelizmente, né? O Tigrão. Agora vamos para os reservas. Ah, você quer falar seu capitão, não? Depois fala do meu capitão. Beleza, então. Goleiro. Nossos reservas. Meu goleiro reserva.
poderia muito bem ser o meu goleiro titular. É o Léo Jardim, do Vasco. Beleza. Léo Jardim do Vasco. Motivos: joga em casa, enfrenta o Criciúma, tem tudo para segurar um saldo de gols. Nosso lateral reserva é um jogador muito bom, subiu agora, vai fazer o seu segundo jogo como profissional, que é o Zé Guilherme, lateral do Grêmio. Ele custa apenas 2,68 cartoletas, precisa de muito pouco para valorizar. Se o João Pedro não fosse nosso titular, seria ele. Então, mantendo o mesmo princípio de jogo, um lateral do mesmo time, se um não joga, o outro joga. Uhum. Então vai ser o Zé Guilherme. O nosso zagueiro. Eu vou usar um zagueiro que ele não é tão convencional, mas eu assisti uma partida dele e, cara, ele é um zagueiro que muito me agradou, que eu vi boas qualidades nos atributos de defesa e também na bola ofensiva dele, que é o Wagner Leonardo, o zagueiro do Vitória. Custa muito pouco, precisa de muito pouco para valorização e tem bons atributos, é um bom nome para se ficar de olho, viu? É o Wagner Leonardo. Nosso volante, meio de campo reserva, vai ser um volante. Como eu falei, se ele não fosse meu titular, não fosse se o Scarpa não tivesse como se o Dúvida. Scarpa não fosse jogar, ele seria meu titular. Então Uhum. vai ser o Hugo Moura, também do Vasco. É um volante que eu Vasco. gosto muito, desde do Atlético, teve uma boa Uhum. passagem no Atlético Mineiro e no Atlético Paranaense. É um volante que eu gosto muito. Chuta de fora da área e briga bastante. Então é o Hugo Moura. Se o Scarpa não jogar, é ele que vai suprir e eu vou ficar contente. Agora, nosso último reserva. Ele vai ter um jogo. Joga em casa, vai enfrentar o Fluminense. É um atacante barato, não precisa de muitos pontos para ser comprado e precisa de poucos para valorizar. Pedro Henrique, cara. Pedro Henrique do Corinthians. É um jogador que ele tem uma boa jogada individual, tem tudo para dar uma assistência nesse jogo. É, Corinthians não vem de boa fase, né? Corinthians precisa provar muito ainda. É, É, Questionando, inclusive, o seu maior ídolo, que é o goleiro Cássio, filhos da puta. que vai ser feliz no Grêmio. Ano que vem, em 2025, Cássio vai ser goleiro titular no Ai, Grêmio. que Deus quebre toda inveja, Vai ser o toda nosso goleiro palavra. titular, o Não, Cássio. não vai ser, não. Vai ser ídolo aqui também. Meu Vamos Deus jogar do mais céu. um Mundial. Você não E sabe o que vai você tá ganhar falando, mais um nada. Mundial jogando pelo Grêmio. Eu não, você não. É o Cássio, o rei dos mundiais. Deus me livre. Muito bom goleiro. E nosso reserva do ataque vai ser o Pedro Henrique. Beleza. É um jogador que eu gosto. Acredito que ele vai fazer uma boa pontuação. E agora o capitão, por último, você deixou agora? Agora, nosso capitão. Nesse momento, Nico de la Cruz. Nesse momento, meu capitão é Nico de la Cruz. Confio muito no potencial desse jogador. É um cara que eu Sei, gosto. sei. E vai ser o Nico de la Cruz. Beleza. É esse então o time. É esse o Fechou? meu time. Pode confirmar a escalação. Bento, João Pedro, Varela, Alan Franco, Léo Pereira, De La Cruz, Gustavo Scarpa, Maurício, Bruno Henrique, Wesley, David e técnico Luiz Fernando Yubel, com o capitão De La Cruz. Nicolas de la Cruz. Reservas: Léo Jardim, Zé Guilherme, o Leonardo, Hugo Moura, Pedro Henrique. E é isso aí? É esse o nosso time. Confirmado? Confirmado. O Pode valor, confirmar, meu amigo. o valor ficou carinho. 101,83. Barateza esse time, hein? Barateza. Isso. Então, agora a gente Time muito barato. vai fazer agora o meu time, né? Confesso que é meio confuso agora esse início. Mas vamos lá. Vamos ver meu goleiro, tá? Eu tô com dúvida, na verdade, no goleiro. Que eu ainda não sei se o Vitória vai fazer um bom jogo. Aí eu colocaria o goleiro Anderson, do Cruzeiro. Tá jogando em casa. Em homenagem ao querido Anderson, falecido Nosso ontem. Leonardo, nosso molejão, se foi. E vou colocar o Anderson, 0,80 ele custa e também precisa de menos 0,63 para valorizar. Então é um pouco difícil não valorizar, né?
não sei que seja muito incompetente. Queria É, deixar essas exatamente. aspas aqui, né? Porque às vezes a gente tem que falar algumas verdades aqui, né? O lateral eu vou com o Carlos, vou com o Zé Guilherme. Ele. Zé Guilherme, baratinho, muito bom jogador. E vou cravar aqui, hein? Ah, Esse vai ser seleção. você tem certeza disso, cara? Esse vai ser seleção. Você tá confirmando? Esse eu cravei, pode me cobrar. Que isso. Olha, Esse eu cravo. Vai ser seleção. Já botou todos os laterais do Grêmio, todos os laterais esquerdos no banco. Esse eu garanto pra você. Esse vai ser que seleção. isso. Eu vou colocar aqui como lateral, né, também o Tinga do Fortaleza. Fortaleza veio de uma grande vitória, né? É, esmagou o Boca Juniors, Nossa, né? que isso, que jogo, Humilhante. que jogo. Uma vitória humilhante pro fraquíssimo Boca Juniors, né? O pior Boca Eu, Juniors da história. a gente vai comprar eles, né? Só queria falar aí em primeira mão aqui pra galera. Notícia, hein, pessoal? Notícia. Somos Nós sócios iremos aqui. comprar. Já firmamos a nossa sociedade. Além de muitos outros empreendimentos, vamos ser donos de um clube de futebol. Boca Juniors é um deles, né? A gente vai Boca comprar aí. Juniors é um deles. Isso aí. Então, na zaga, na zaga eu vou. Também tô um pouco de dúvida, né? Porque geralmente zagueiro é meio complicado de colocar. Isso aí é verdade, né? Você Zagueiro é escolher um sempre uma zagueiro. aposta, né? Tem É, chance dele fazer um gol contra. não, chance de fazer gol, fazer pênalti. Ah, já sofri com isso já, né? Mas eu vou. Eu tô confiante no Grêmio. Você tá confiante no Grêmio? E eu tô super confiante no Grêmio. Você acha que o Grêmio vai ganhar do Bahia? Eu acho que o Grêmio vai humilhar o Bahia. Cara, eu tô com vontade de colocar o Kahneman. O City da Shopee não vai ser páreo para o Grêmio. O que você acha do Kahneman? Gosto do Kahneman. É isso. Ídolo. Porque, ó, tá com 3,68. Precisa de pouco pra Precisa de menos valorizar. 0,33 pra valorizar. Não é um jogador que faz burrada assim. É, Não vai dar um mais ou pênalti. menos. Não vai dar um pênalti. Ele vai dar pênalti pros outros? Mais ou menos. Ah, eu não vi ele dando pênalti pra ninguém até hoje. Mais ou menos. Não, eu O vou problema do confiar. Kahneman é que se ele não fosse jogador de futebol, ele seria jogador de vôlei, né? Então, Não, isso aí. Aí não, mas eu confio nele, cara. Nós vamos ver semana que vem não, o aqui. Kahneman é ídolo. A gente vai Kahneman é ver ídolo. semana que vem aqui. E aí você vai falar, realmente o Kahneman jogou muito. Você vai falar isso. Entendeu? Você vai falar assim, realmente ele jogou o que sabe. E agora, é, como. Inclusive, ó, comentário aqui, hein? O quê? Kahneman é bicampeão da Libertadores, hein? Que isso? Pelo São Lourenço e pelo Grêmio. Jogou 2 mundiais. O cara sabe muito. O cara sabe muito, né, cara? Eu vou de João Marcelo do Cruzeiro, que tá barato também, tá? Só muito pouco valorizar. Eu ia colocar o Brits do Fortaleza, porém eu não acredito que vai dar muito certo. Não sou tão confiante nesse cara, entende? Por isso que eu vou assim. O meu meio-campo, eu vou. Por mais que eu queira também pensar em pontuação, o problema é que eu tenho que valorizar bastante ainda. Eu tô muito pouco ainda, tô sem grana, tá difícil, tá? Eu vou ir de Hugo Moura, que eu gosto bastante dele. Eu vi alguns jogos desse cara, gostei bastante. O que você acha, Carlos? Hugo Moura. Você colocou ele, né? Cara, Também na reserva lá. eu gosto desse volante. Colocou É ele um na estilo de reserva. jogo que me agrada. É, inclusive, quase teve chance de melar a negociação com o Vasco, hein? Porque o Cuca não queria liberar ele. Que isso? O Cuca não queria liberar. Que isso? Pô, pra que isso, né? Olha, do outro meio campo, vou colocar um piazinho aqui que eu gosto bastante também, Bruno Bidon, do Corinthians, tá? Ele precisa de muito pouco para valorizar, ele é um cara que tá começando agora, e vem apresentando muitas boas qualidades. Apesar que o Corinthians também tá uma nhaca danada. Eu dá até vergonha de ficar falando isso aqui. Isso aí a gente não pode nem ficar falando muito, que senão. Olha, então me dá raiva.
Time pilantra. Vou nem falar, senão eu vou ser processado. Aí já era. Mas, Eu já falei, falta a vocês um goleiro. Entrega o Cássio. que Deus vá quebrando toda. Entrega o Cássio. Não, por Entrega o favor, né, Cássio. cara? Vou colocar o Maurício do Internacional. E para ficar falando do Cássio, cara. Entrega o Cássio. Que vocês vão melhorar. O Cássio só faz frango no Corinthians, né? No Grêmio não vai. No Grêmio ele não vai falhar. Ah, sim, sim. Eu vou, Vai voltar de volta a casa. eu vou de Pedro Henrique do Corinthians, que eu gosto bastante dele. Ele corre bastante. Ele tem garra. Ele não desiste uma bola. Ele disputa bola, bastante bolas. Ele consegue roubar bastante também. E pode dar um passe, como ele tem ponteirinha. Muito bom, eu gosto bastante dele. Eu acho que não tem tempo ruim pra esse cara aí. Pedro Henrique é muito bom jogador, né, cara? Não tem tempo ruim pra ele, cara. Ele é muito louco. Se entrega Gosto mesmo durante a bastante desse partida. cara. Gente, no segundo atacante, né? Que pensando agora, eu tô. Queria colocar ele, um cara aí, né, lembrando dos velhos tempos. Marinho. Os velhos tempos, sabe? Marinho. Marinho. Ah, você tá de brincadeira. Não tô de brincadeira, cara. Esse Não, sai cara. fora, Marinho, Esse sai fora. cara. Ô, pelo amor de Deus, cara. Eu não sou de dar pitaco, hein? Mas Ô, Marinho. Marinho. Ô, imagina Marinho fazendo as loucuras dele. Não, loucura é uma coisa, mas pensando em Não, pontuação, não. Pensa no Marinho. Mas agora eu vou de David no Vasco. Na próxima eu coloco o Marinho. Aí ele vai agora, não coloca, o cara fez a melhor pontuação de todos os tempos do Cartola. Só 56 pontos, tá passando cinquenta e Neymar. seis pontos, o cara que foi capitão. Ah, cara. Não, a gente tá brincando aí. Grande respeito ao Marinho. Marinho é nosso amigo. Nosso amigo, nosso Nosso camarada aí. colega, Nosso colega. A gente sempre conversa com esse cara aí, velho. Sempre. Eu vou colocar o Vargas do Atlético Mineiro. Também. Isso é muito pouco pra valorizar. Ele tá jogando também com o 20º colocado, que é o Cuiabá. Acredito que o time do Galo vem bem forte também agora. Tá bom? Eu vou colocar o Vargas. Fechado? E eu vou colocar também o técnico. Cara, não gosto desse cara Roger Machado não, cara. Vou até trocar aqui. Colocar o meu, Ramon meu Dias. ídolo como jogador, mas como técnico também Colocar o Ramon Dias aqui. não é do meu agrado, hein? É. Goleiro, eu não posso ter reserva do goleiro. Sou obrigado a colocar o Guilherme Romão de lateral, caso o Zé Guilherme não jogue. Que pelo amor de Deus, né? Tem que jogar, né, velho? Vai jogar. Se não joga ele, joga o Fábio. Pelo amor de Deus, né, cara? Sabe o que seria mais interessante você fazer? Ah, Pra não ter risco, coloca o dá pra Fábio no colocar seu o time Fábio? e deixa o Zé Guilherme na reserva. Ó, boa. Você. Porque assim, se o Zé Guilherme não jogar, quem joga é o Fábio. Se o Fábio não jogar, quem joga é o Zé Guilherme. Tem certeza disso? Absoluto, Tem, né, cara? O cara sabe tudo, né, absoluto. velho? Pô, o cara desse Fábio, tem que achar esse cara, hein? Coloca com contundido. Contundido? Não, ele jogou contra o. Ele jogou a última partida. Cadê o Fábio? Tá, o Mike aqui não tá suspenso, não? O Fábio? Não sei. Não sei se ele tá. Coloca todos, seleciona todos aí. Vamos procurar aqui, galera. Vamos aqui. Aqui quem sabe faz ao vivo. João Pedro. O Mike, Zé Guilherme. Ó, o Fábio não tá aqui não. Será que o Fábio tá escrito Ah, como então ele não lateral? foi relacionado. Então ele não foi relacionado. Ah, então olha aí, ó. Olha aí.
Vou colocar o João Guilherme, então, aqui. Coloca o João Pedro e o João Zé Pedro, Guilherme. eu tô louco, João Guilherme. E o Zé Ó, João Guilherme como Pedro, seu. vou arrumar aqui agora, beleza? Lateral, Zé Guilherme, beleza? O outro sou obrigado a colocar Alex Vinícius. Mas eu acho que lateral, o zagueiro. O zagueiro aqui vai ser esse mesmo, não vai mudar não. Tá? Então, o Guilherme. Pra mim o Breno Bidon vai jogar. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte. O Carlos É me deu bom uma esse ideia. jogador? Não conheço ele. Breno Bidon? É. O louco é bonzinho, bom pra caramba. Colocar o Garro aqui e colocar o Breno Bidon como na reserva, caso ele não jogue. Tá bom? E o atacante, Gustavo Nunes, do Grêmio. Muito bom jogador. Também próximo seleção, hein? Você acha? Exatamente. Só, o meu capitão vai ser o David do Vasco. Beleza? Acho que é o time que vai jogar contra o Criciúma. O Vasco, por mais que está numa fase tão boa, mas ele vai jogar contra o time assim, que tem grandes chances de perder, que é o Criciúma. Eu não queria colocar o... Você acha que tem chance do Vasco perder pro Criciúma? Tem chance? Você acha que tem chances? Cara, você para com isso, cara. Você fica me colocando na dúvida aí na cabeça pra me tirar meu capitão. Você tem que parar com isso, cara. Você sabe que eu mudo de opinião muito rápido. Em questão de jogos assim, colocar o Pedro Henrique, cara. Tô confiando no Corinthians. Confirmei a escalação. Chega, não quero mexer mais. É esse time aí. 61 cartoletas. Tá? Esse é o meu time. Eu tô confiante. Não, eu também tô. Bora? É isso aí então? Fechou? É isso aí, rapaziada. Pô, muito obrigado, rapaziada, por ter assistido aí. Até a próxima, beleza? Esse é nosso time. Então, amigos, é isso aí. Vamos pensar. Esse time aí, ó. Os dois times aí. No mínimo 110 pontos, hein? Caramba. No mínimo, hein, rapaziada? Humilde. Se não pontuarmos isso, a gente pode dizer que flopou, tá? Ah, os caras colocaram inveja. Alguém zicou o time aí. Mas é isso. Então vai ser. Pra essa semana é isso que a gente tem. Tem rodada no meio da semana? Pô, que No eu Brasileirão? saiba, eu não me lembro, eu acho que não, hein? Se Se, tiver, ti- se tiver, provavelmente não vai ter vídeo, tá? vamos ver. Mas a A gente. gente vai tentar. A gente posta um. Não, vai ter vídeo sim. Vai ter A gente vídeo vai sim. tentar, a gente vai tentar. Nem que seja de madrugada. Mas, Vai ter vídeo sim. valeu. Valeu, rapaziada. Até Até a mais. próxima.